Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, nono ano? Entrando com mais uma aula de Geografia, professor Sidney. Nós vamos entrar agora no capítulo 5, tá? O professor comentou que o capítulo 4 era mais comprido que Esperança de Pobre, né? Enfim, esse capítulo também é comprido, é extenso, o número 5, mas nós temos que enfrentá-lo. Mas esse capítulo é um pouco mais light, porque vai falar de coisas importantíssimas para a nossa sociedade, que é os recursos naturais, né? Desde os primórdios da sociedade, o ser humano vem retirando esses recursos para sobreviver. A partir da Revolução Industrial, esses recursos começaram a ser mais intensos, né? Essa exploração começou a ser muito mais intensa, né? E mais explorada, e consequentemente nós vamos ter também mais impactos ambientais e por consequência disso tudo nós vamos ter mais poluições e tudo mais, que faz com que a nossa sociedade tenha pensamentos mais ambientalistas recentemente do que era há 30, 40 anos atrás, quando nem se falava em defender a natureza, em se preocupar com as nascentes, com os rios, com o fim dos recursos, que a gente vai falar do petróleo, enfim, com o fim de alguns recursos aí que vão escasseando com o passar do tempo. A abertura do capítulo de vocês, na página 26, vocês têm a apostila lá aberta. Quem estiver acompanhando quando abrir essa videoaula, nós vamos ter essa imagem extraordinária. E aí tem uma pergunta bem simples, né? Que região é essa? Né? Olhando aqui, não precisa nem ter nenhum mapa, nenhuma informação, nada. A gente sabe que é o Oriente Médio, né? O finalzinho da África, a parte nordeste da África e o norte dela, né? E nós temos aqui o Mar Vermelho, depois nós vamos ter a Arábia Saudita e entre o Golfo Pérsico, e lá no canto lá nós vamos ter o Mediterrâneo, né? Os pontos luminosos são as cidades mais importantes, as concentrações urbanas mais fortes que existem nessa região, tá? É uma região que tem muito deserto, ó, não tem quase nada ocupação, então uma parte bem desértica, o Saara, né? Então você vai ter muita vida próxima ao Rio Nilo, né? Mesopotâmia, que antigamente onde que era as grandes habitações dos Tigres e Eufrates, os dois grandes rios, né? E aí você vai ter aqui o Iraque, o Irã, o Kuwait, essas regiões aqui ricas que a gente conhece como o Bahrein, Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, né? Dubai, Emirados Árabes, essa região muito rica em petróleo, porque eles estão sentados em cima de um grande barril de petróleo. Mais recentemente, as últimas pesquisas trazem que não é mais esse lugar aqui a grande reserva mundial de petróleo. A maior reserva de petróleo mundial está na Venezuela, pertinho de nós aqui do Brasil. Então, assim, claro que algumas partes desses poços da Venezuela também chegam até o território do Brasil, mas Venezuela foi apontada como a maior reserva de petróleo do planeta. Então, é natural que haja interesses, em tirar as pessoas que estão governando por um modo tirano, né? Recentemente, vamos colocar aí há 2 anos atrás, era muito na mídia, né? Falavam muito da Venezuela, de Nicolás Maduro, do suposto ditador que né, entrou no lugar de Chávez, enfim. A Venezuela seria vantajoso demais para os Estados Unidos, por exemplo, ter a Venezuela como um grande parceiro comercial em cima da produção de petróleo. Mas o presidente que está comandando não é muito amigo dos americanos, então isso incomoda de certa forma. Os americanos têm que vir comprar petróleo aqui, né? E atravessar toda a parte do Oceano Índico, chegar ao Atlântico, ou muitas vezes passar pelo Pacífico e chegar até a costa oeste dos Estados Unidos, né? Então isso tudo encarece o produto cada vez mais, tá? Enfim. Que península, golfos, canais, então falando a península, tá? Aqui nós temos aqui a península do Sinai, nós vamos ter aqui o Golfo Pérsico e, né, é uma região extremamente importante. Toda a produção, muitas vezes que vai para a Europa, ela vem da Ásia, por exemplo, lá da China, vem da Índia, ela atravessa por essa parte, entra aqui no Mar Vermelho, tá? E vai passar pelo Canal do Suez, que é uma região construída pelos ingleses lá em 1800 e pouco, tá? Assim a mercadoria
ela vai ter mais fácil acesso para chegar na Europa e muito mais, um custo muito mais barato do seu transporte, tá? Então é um lugar de extrema importância e que também há muitos incidentes, como aqui na Somália, né, nessa região aqui, dos piratas, né, da modernidade, né? Os navios de grande porte, eles têm que reduzir velocidade para poder passar nesse estreito aqui. E aí os caras oportunos, né, com barcos menores, geralmente a tripulação de um navio grande de container ou carregado de petróleo, vai ter lá 20, 10, 15 pessoas dentro da borda. Então eles encostam os barcos próximos, sobem no navio e exigem resgates do país de origem. Então são águas internacionais, ninguém manda, ninguém, né? Então assim, é um grande problema a questão da pirataria nessa região, ok? E aí tem mais uma perguntinha. As concentrações luminosas indicam em geral áreas mais densas e urbanizadas. Você reconhece algumas aglomerações urbanas apresentadas nessas imagens? Então é bem fácil de você identificar. Aqui nós vamos ter a capital do Egito, Cairo, né? Então o delta do Nilo, né? Aqui nós vamos ter aquela parte mais truculenta de toda a história, né, que é Jerusalém, a Síria, nós vamos ter mais acima aqui, a Iraque, né, Kuwait, né, Bagdá no caso, né, e aqui nós vamos ter aquelas riquíssimas cidades, né, com aqueles prédios enormes lá que o petróleo possibilitou isso a eles. Então até aquelas ilhas, né, artificiais criadas lá em Dubai. Muito bem, isso tudo é a riqueza que essa região tem. Ela não tem muita água. Água que eu digo, água potável, né? Nós temos o mar, nós temos acesso a essas questões, mas ela não tem água potável em abundância. Então, tirando o rio Nilo, o Tigre e Eufrates, Rio Jordão, enrolou a língua agora, Rio Jordão, a região é seca, é deserta, então a água é muito bem aproveitada nessa região. Então o que eles têm de grande abundância é o petróleo, então eles vão usar esse petróleo para benefícios da sua população, enfim. Mas aí nesses processos todos também surgem os tiranos, né? Vamos ver na Síria um grande problema por longos períodos de governo, né? No Iraque, no Egito também nós vamos ter problemas muito grandes, Hosni Mubarak, né? E Bagdá, o Saddam Hussein, que governou como um tirano, matou muitas pessoas e até desencadeou uma guerra chamada Guerra do Golfo, né? Essa Guerra do Golfo liderada pelos Estados Unidos, que dessa parte aqui, mandavam seus aviões com seus porta-aviões, né? E bombardeavam a cidade. E essa guerra durou 30, 40, 60 dias, não me falha a memória, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Porque o presidente do Iraque, ele simplesmente invadiu um país bem pequenininho aqui chamado Kuwait, que tem muito petróleo, tá? E invadiu esse país e começou a aterrorizar as pessoas. Então o mundo defendeu o Kuwait. Na verdade, estavam defendendo interesses de petróleo aqui nessa região, tá? E Saddam Hussein era uma pedra no sapato dos americanos. Fizeram tanto que conseguiram levar ele a um tribunal de julgamento e a condenação dele foi a enforcamento, né? Então não atrapalha mais. A mesma coisa com a Venezuela, né? O Nicolás Maduro está atrapalhando os negócios americanos, enfim, então é um interesse mais econômico do que coitadinho dos venezuelanos, estão passando fome, estão passando necessidade. Tem outras coisas por trás do bastidor aí que a sociedade às vezes não enxerga. Que recursos minerais tornam essa região uma das mais estratégicas geopolíticas do mundo? Bolas, petróleo, combustível fóssil, né? É o que move toda a sociedade atualmente, né? Claro que uma porcentagem menor nós estamos tirando aqui agora de energias renováveis, né? No caso, uma hidrelétrica, da água, né? Do vento, da energia solar, mas o grande motor ainda do mundo é em cima do petróleo, é uma fonte de energia muito utilizada por toda a sociedade que existiu nesse planeta, tá? E essa coisa se tornou tão dependente que você disputa esses últimos recursos com grande euforia, com grande ferrenho, né? Armas até são usadas nesse processo, né? A gente ficou sabendo quando o Brasil descobriu
e efetivamente colocou em público que tinha sido concretizado o pré-sal, de que nós tínhamos muito petróleo, nos tornaríamos quase o terceiro maior produtor de reserva de petróleo do mundo, enfim, fizeram um monte de propaganda em cima disso. Então isso deixou a população eufórica, porque significa dinheiro, né? Você tendo petróleo, o mundo precisa desse recurso, e quem comprar, quem pagar mais pelo petróleo vai levar. Recentemente, mais atualmente, né, ninguém está nem querendo petróleo. Tem pessoas que estão pagando para retirar petróleo de algumas áreas lá, porque o preço está despencando, tá? Mas por quê? Porque consequentemente o mundo inteiro parou com essa pandemia, né? A economia estagnou, entrou em declínio, e as pessoas não estão circulando. Você vê algumas e outros passeando, até porque tem medo, né? Os aviões pararam, não está circulando aviões, né? Foz do Iguaçu, a gente vê cruzar algum avião aqui no nosso espaço aéreo? Poucos. No domingo tem um que fica passeando aí, mas é um avião monomotor pequenino, né? Então, assim, essas coisas todas fazem com que reduzam. Alguns espertos estão comprando petróleo, estão estocando onde puder, né? Eu estava vendo uma reportagem que na Bélgica, não sei se me fala a memória, os caras estavam estocando em antigas minas de carvão, enfiando petróleo lá dentro, tá? Enchendo as minas de carvão, antigamente buracos abertos, e enchendo de petróleo, porque uma hora ou outra esse petróleo vai voltar a ser consumido, e quem tiver esse petróleo, por consequência, vai ganhar muito dinheiro, ok? Então, dando continuidade, então é o petróleo que move toda essa disputa aqui. Como se fala assim, geralmente se coloca o Oriente Médio como um grande barril de pólvora, né? Porque hora ou outra a gente ouve falar de notícias sobre essa região, mas ultimamente, né, não vem dando espaço na mídia para que isso seja falado. Tem outros interesses na nossa mídia local que traz mais ibope do que falar de briga lá no Oriente Médio. Agora não é interessante falar, embora o mundo esteja rodando, né? As coisas estejam acontecendo, ninguém tá abrindo só a caixinha do Brasil. Agora vamos abrir a caixinha do Brasil e vamos falar do Brasil. Não, as coisas estão acontecendo no mundo, só que para a sociedade nossa agora, ou os meios de comunicação da nossa sociedade, é mais conveniente falar dos problemas políticos do Brasil. Estão nem aí para o resto do mundo, né? Então é interessante falar do Brasil, porque isso dá ibope, isso dá margem para as pessoas ficarem grudadas nas telinhas, né, e ficar antenados nos rádios para escutar o que estão falando, o que vão falar hoje do governo, ou o que vão falar hoje do Supremo Tribunal, ou o que vão falar. Vocês ouviram falar ainda da Operação Lava Jato? Murchou. E aí? Né? Aquela euforia toda, cadê? Acabou, né? E isso é um problema sério para a nossa sociedade, né? As pessoas, elas gostam de ser momento, é o momento que rege o ibope dessas emissoras, desses rádios e tudo mais. Enfim, continuando a nossa matéria, o objetivo desse capítulo para nós aqui é apontar os recursos naturais mais estratégicos. Quais são os mais estratégicos? Carvão, né? É uma fonte de energia muito utilizada na Ásia, principalmente pela China, e que, consequentemente, tem um impacto muito mais danoso à natureza, porque ele é altamente poluente, né? Os gases liberados, quando você queima ele, você acaba isso mandando tudo para a atmosfera, e ele vai acabar caindo de forma de chuvas ácidas, enfim, vai acabar poluindo outras áreas que muitas vezes nem sequer tem indústrias, né? A China, por exemplo, muito se fala da China, né? Quando os ventos sopram para o mar, leva tudo lá para o lado do Japão, para áreas que nem sequer tem tanto, assim, não se preocupam com a natureza, mas sim em produzir coisas mais alternativas, né? E acaba poluindo esses lugares. Identificar os aspectos econômicos da exploração dos recursos naturais, em especial os energéticos, como parte essencial da geopolítica europeia e asiática do século XX e do século XXI, tá? A necessidade desse controle desse petróleo, desses gases, dessas áreas de recursos naturais, até gerou
geraram conflitos, geraram guerras, né? A Segunda Guerra Mundial tem um bastidor muito grande entre a Alemanha e a França, por consequência de um território bem famoso que a gente viu em história, né? Alsácia e Lorena, que tinha muito e que tem ainda muito recurso natural, no caso o carvão, e que era uma fonte de renda extremamente importante para aquela região. Tá? Estimular uma reflexão crítica, e aí nós vamos na parte crítica, então, que até guerras acabaram gerando por esse, não foi bem por esse motivo, né, mas também entrou no pretexto, enfim, a guerra aconteceu. Então, a primeira informação traz aqui para nós, ó, recursos naturais são todos os benefícios, são todos os bens úteis encontrados na natureza, aqueles que têm valor econômico para a sociedade humana. Então, tudo que nós retiramos da nossa terra, dos recursos naturais, eles têm valores econômicos. Uns mais, outros menos. Os que são mais buscados, mais requisitados, eles vão ter um valor muito mais elevado. Por exemplo, um diamante, um ouro, né? E aí você vai decaindo, né? E pela necessidade, o petróleo, né? Que é muito importante para movimentar toda essa engrenagem econômica da sociedade, né? Desde um automóvel, de um caminhão, de um avião, de um navio, de um trem, né? De tudo que a gente, fora os componentes paralelos ao petróleo, que é o plástico, que a gente tem infinidade de produções em cima dessa gama que é o petróleo. Não só o combustível, a gasolina, o diesel, né? Você tem os lubrificantes, você tem a parte da produção de plásticos, enfim, na indústria bélica, na indústria farmacêutica, muita coisa é retirada do petróleo. Um só recurso, né? Um só recurso mineral. Bom, e depois nós temos o ferro, nós temos o níquel, o cobre, estanho, a pedra, no caso a rocha, não pode falar pedra, né? As rochas que são utilizadas para a fabricação de edifícios, de casas, do barro, da argila, né? Que é fabricado o porcelanato, né? Então da areia, que depois é fabricado o vidro, e olha a quantidade de coisas que a gente pode retirar da natureza. Então esses recursos, os que são mais em escala de menor ou mais difíceis de você ser explorado, você gera uma atenção maior em controlar esses recursos, né? Quem controla tal fonte de recursos? Quem é o país que tem mais isso? Vocês ouviram falar muito no Brasil, quando falou assim, o Brasil tem a maior reserva de nióbio do planeta, né? E aí? Ninguém falou mais nada disso, né? Como é que está sendo? Vai ser explorado isso? Não vai ser explorado? Onde é que está sendo utilizado esse recurso? Para que serve o nióbio? Tudo, enfim. Tá? Muito bem. Atualmente, os recursos naturais com maior destaque na Europa, na Ásia e na Oceania são somente por conta de valores econômicos, mas também do ponto de vista político, são os combustíveis e as fontes de energia. Vejamos os melhores contextos da geopolítica e a economia que envolve fontes de energia para em seguida analisarmos os recursos, as relações dos recursos com o trabalho, a economia e nesses continentes. Então, fonte de energia, vem o primeiro título para vocês aqui. Então, é qualquer recurso que você pode usar para gerar uma engrenagem, tá? Ou para iluminar, no caso que traz umas lamparinas feitas e de maneira artesanal há muito tempo que se praticava essa questão da queima do óleo, do azeite de oliva, né? Era um recurso extremamente importante para aquela região, né? Iluminar um ambiente, você sair das trevas e vir para a luz, vir para a claridade, tá? Durante a antiguidade, a madeira das florestas, por exemplo, além de servir de combustão ou construção para atividades metalúrgicas, era muito utilizado para o cozimento de alimentos e aquecimento dos ambientes. Até 1910, aí 1920, 1930, vamos colocar 1950, o mundo utilizava muito a energia para fazer um alimento, para qualquer coisa, o fogão a lenha, né? Provavelmente na casa de vocês ou nos avós de vocês ainda tem esse objeto chamado fogão a lenha, ou foi construído de forma de concreto ou foi comprado, adquirido. Então essa ferramenta era extremamente importante nos lares para poder produzir o alimento de cada um no dia a dia. Só que esse alimento deveria ser
é aquecido com madeira. Então, uma grande quantidade das florestas foi também devastado por consequência desse uso para a produção de alimento. Fora a construção de casas que no passado eram feitas, em maioria dos seus projetos eram feitos de madeira, né? Com o passar do tempo, nós evoluímos para o cimento, evoluímos para o concreto, embora o cimento e o concreto era uma coisa que os romanos já sabiam, mas não havia ainda tecnologia tão eficiente para a gente produzir isso e formar nossas casas, nossos prédios, enfim, nossas construções, tá? Mesmo o óleo de oliva, o azeite, era extensamente cultivado por gregos, romanos e por outros povos mediterrâneos. Todo mundo que vivia no Mediterrâneo ali, tanto no norte da África como no sul da Europa, ela plantava a oliveira, né? Que ela era muito... ela se desenvolveu muito bem naquela região, pelo clima mediterrâneo, enfim, não só a oliveira como a videira, né? Mas da oliveira, além de consumir o óleo, ele era utilizado como forma de combustão para lamparinas. Com o passar do tempo, depois lá na frente, lá na Europa, né, houve uma grande busca incessante por animais marinhos, como a baleia, né, para retirar dela a gordura e trazer novamente para os lares da Inglaterra, da Europa, para poder usar na forma também de lamparinas o óleo de baleia, né? E assim nós vamos evoluindo até chegar no petróleo, até chegar no combustível, até chegar no gás natural, e que deu lugar, depois do gás natural, ainda deu lugar à eletricidade, às lâmpadas incandescentes, e que hoje já está na evolução da parte de lâmpadas de LED, que atualmente ela tem um consumo de energia bem baixo e tem uma eficiência muito maior do que uma lâmpada quente, daquelas que ficava iluminando com luz amarela, enfim. Tá? Bom, o carvão mineral foi utilizado nos primórdios lá da sociedade. Quando você estuda a parte da história que fala no 8º ano, geralmente, né, você vai falar sobre a Revolução Industrial, que foi um grande avanço na parte da sociedade, quando você transforma uma maneira de você produzir um produto manufaturado para a maquinofatura, né? Então aquele estilo artesanal do ferreiro, de fazer uma espada, de fazer uma ferradura para o cavalo, enfim, para fazer objetos mais importantes, um talher, uma faca, enfim, coisas que fossem importantes para a sociedade, passa a ser agora aquecido as máquinas, gerando vapor, e esse vapor vai gerar uma engrenagem e, por consequente, ela vai gerar uma máquina. Então a fonte de renda, a fonte de energia dessas máquinas todas é o carvão. E aí vai gerar uma busca incessante por esse produto cada vez maior, né? A gente vai lembrar disso na corrida, na neocolonização da África, quando eles vão para a África para fazer a tal ajuda humanitária, mas enfim, por trás dos bastidores havia a intenção de você explorar os recursos naturais que a África tinha em abundância, principalmente ferro e carvão, porque a Europa já tinha escasseado seus recursos em grande quantidade. A China, antiga, nos séculos atrás, a exploração inclusive já ocorria em minas subterrâneas que utilizavam sistemas de ventilação. Entretanto, o advento da Revolução Industrial, lá do século XVIII, trouxe novas técnicas de mineração por meio de uso combinado de diamante nas brocas de perfuração, dinamite para explosão e trilhos instalados para acessar mais profundamente essas minas. Então, o dinamite a pólvora, né? Então tudo isso vai fazer com que haja uma evolução. Tudo isso para buscar cada vez mais recurso para sanar a necessidade da população humana, que cada vez mais ansiava por produtos, tá? Não que os produtos eram descartáveis na época, né? Na época se fazia um produto para ele durar muito tempo. Essa era a propaganda de uma empresa, né? Quanto mais durasse o seu produto, mais a empresa tinha respeito e respaldo na sociedade. Hoje em dia, né, se uma empresa fazer um produto para ela durar por muito tempo, o que vai acontecer com essa empresa? Ela vai parar no tempo, ela vai estagnar, ela não vai ter consumo. Então nós estamos vivendo uma sociedade extremamente consumista, e essa sociedade é extremamente dependente da indústria. Recentemente, é visível, a sociedade toda carece de coisas que
que cada vez mais estão encantando a população em relação às propagandas e ao consumo, né? Às vezes você está comprando o iPhone 11 lá, por exemplo, e já nem aprendeu a usar ele ainda. Agora que eu comecei a aprender a fazer alguns recursos aqui dentro, nossa, já lançaram o iPhone 12. Aí quando eu compro o 12, eu começo a aprender ele, o iPhone 13. E assim a evolução é muito rápida e você não consegue acompanhar o ritmo de aprendizado dessa tecnologia. Então assim, nós estamos cada vez mais reféns desses produtos, e sem contar que eles não são duráveis por muito tempo, tá? Um exemplo só, né? O professor tem isso aqui porque eu ganhei da minha filha, eu troquei com a minha filha. Ganhou de presente de 15 anos, então assim, foi uma coisa pensada e muito tempo planejada para ser comprada, e agora, se eu não fizer umas atualizações, ele vai ficar defasado, e por consequência disso, eu vou ser obrigado a trocar ele. Então a indústria me força a criar uma nova maneira de consumir, porque eu me torno dependente desse produto. E se eu não tiver atualizado, eu vou perder todos os meus dados aqui dentro, então eu sou obrigado a comprar um novo recurso, um novo aparelho mais moderno, porque o antigo já está sucateado, defasado. Então assim, se vocês forem na casa das avós de vocês, ou até provavelmente a mãe herdou, você vai encontrar lá uma máquina de costura que, se tiver feita a manutenção perfeita dela, vai estar funcionando perfeitamente, tá? Então assim, são coisas que com o passar do tempo elas perderam o valor assim de durabilidade, né? Hoje em dia é descartável. Usou 1 ano, 6 meses, às vezes até 2 anos, ou no mais tardar 3, ele vai entrar em decadência, né? O sapateiro, quando fazia um sapato, ele era para durar muito tempo, tá? O que aconteceria? Furaria a sola, mas a questão lateral, aquela parte ali, ela teria intacta, tá? Hoje não, você compra o sapato hoje, ele vai durar aí, dependendo do seu intensidade do seu uso, ele vai durar no máximo aí 6, 7 meses, 1 ano no mais tardar. Então assim, nós temos uma sociedade extremamente consumista, tá? O que era para ser feito para durar no passado, agora é feito para estragar, ok? E aí, voltando àquela questão do carvão, que ele era muito utilizado na indústria, ele foi o divisor aí de ascensão da indústria inglesa, francesa, depois se estendeu para a Alemanha, depois foi para o Japão, para os Estados Unidos, né? E no Brasil chegou na década de 50, quando a gente trabalhou essa parte lá, e vai falar um pouquinho mais em história, né, de Getúlio Vargas, quando ele traz a indústria para o Brasil, quando ele cria a Petrobras, quando ele faz aquela história magnífica do Brasil de ter uma empresa genuinamente brasileira, mas que tem recursos extremamente importantes, tá? E aí o Brasil entra no cenário mundial de produção de ferro também, porque quando o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, ele teve algumas alianças com os Estados Unidos, e um dos benefícios foi a criação de uma siderúrgica, a CSN, que até hoje é uma siderúrgica que derrete o minério de ferro e faz as chapas, faz os moldes, faz tudo que você usa na utilização de sua casa aí, com o alumínio, enfim, o ferro, o aço, os carros que a gente circula na sociedade, eles provêm da mineração e do ferro. Claro que outras usinas foram criadas, mas o Brasil iniciou o processo de industrialização, se consolidou como um país industrializado quando ele quando ele adquire essa siderúrgica no Rio de Janeiro, a CSN, e isso coloca o Brasil no cenário mundial. E depois vem depois de Getúlio Vargas vem Juscelino Kubitschek, que cria a indústria automobilística, uma coisa impensável na época para o Brasil, né, produzir carros. Mas esses carros, temos que lembrar que não eram nenhum elaborado aqui no Brasil, era apenas montado aqui no Brasil como forma de montadora. O nome já diz, né? Montagem. Muito bem. Vale do Rum é uma região do rio Rum, um pequeno afluente do rio Reno, na porção ocidental da Alemanha. Em virtude das abundantes reservas de carvão e ferro, tornou-se o principal polo de aglomeração industrial de toda a Europa após a Revolução Industrial. Então era natural que a indústria fosse próximo da fonte de renda.
né, da fonte de exploração, porque o recurso está ali, então isso diminui meu custo, diminui a minha logística, enfim, eu fico próximo dessa fonte de renda. Hoje em dia não é mais necessário você estar exatamente em cima da fonte de renda. Hoje você tem enormes formas e ferramentas de você transportar esses recursos através de minério, através de trens, aviões, caminhões, enfim, tem uma forma muito mais acelerada que esse produto chega até você. E aí o outro lugar muito importante é Alsácia e Lorena, na fronteira entre França e Alemanha, tá? Gerou palco de disputa na guerra. Uma parte ficou concentrada, a Alemanha ficou dona dessa parte, a França alegava que era dela, e aí houve essas disputas ideológicas, né, e também de territoriais que acabaram gerando mais conflito ainda naquela região. No decorrer do século XIX e XX, a disputa pelo controle dessas reservas carboníferas fez dessa região áreas estratégicas. Quando o ditador alemão Adolf Hitler invadiu a Polônia em 1939, dando início à Segunda Guerra Mundial, que decorreu até 1945, um dos objetivos primórdios para garantir o suprimento de energia necessário à expansão militar da Alemanha nazista era adquirir posses nessa região aqui. Então Hitler não era bobo nem nada. Se eu tenho o controle disso aqui tudo, eu tenho mais energia para mim poder movimentar minha máquina militar. 2 anos antes, a mesma motivação havia levado o Japão a invadir a região da Manchúria, na região lá do país, avançando suas tropas sobre o território da União Soviética, novamente visando, entre outros aspectos, as reservas energéticas localizadas em grande parte na porção sudoeste do país, tá? O carvão, então, ele tem um uso muito importante na parte da indústria siderúrgica, né? Ah, professor, mas ele queima muito bem, ele gera uma energia prolongada por mais tempo do que você queimar carvão vegetal. O carvão mineral tem um poder de combustão muito maior e você consegue controlar a temperatura por mais tempo. O carvão vegetal, aquele que a gente usa para fazer o churrasco no dia a dia, aí, ele é utilizado também em algumas partes de siderúrgicas, mas o carvão ainda claro que depois disso tudo temos aí outras fontes de energia, nós temos aí o petróleo que pode ser utilizado, mas o petróleo é mais caro do que você retirar. O Brasil tem carvão mineral, professor? Nós temos as grandes reservas nossas, mas é lá na região de Santa Catarina, na cidade, especificamente na cidade de Criciúma, na cidade de Siderópolis, na cidade tem outra, Veneza, Nova Veneza, enfim, aquela região ali, aquele solo ali tem muito carvão, mas que também foi grande exploração lá na década de 60. Então foi muito explorado na década de 60, 70, né? E recentemente ainda existe exploração de carvão na região de Criciúma, mas a destinação desse carvão ele é para as indústrias termoelétricas, né? Não tem siderúrgica naquela região ali de Santa Catarina, então ela é levada para ser queimado, esse carvão, para gerar energia elétrica para nossa sociedade consumir, né? Costuma-se dizer que quando acontecem as baixas dos rios, as hidrelétricas começam a ter problemas, e aí o Brasil começa a pensar, a cogitar a ligar as termoelétricas, e aí se fala muito em aumento do consumo de energia, o valor da taxa energética começa a aumentar, porque o custo para produzir uma energia com carvão mineral, ele é maior do que você produzir energia com água, que são as hidroelétricas, né? Então, assim, é relutante o governo fazer isso, mas é uma fonte estratégica porque você tem que ter o plano B, tá? O plano B é acionar as termoelétricas para você ter energia para suprir a demanda, e nós temos que entender que cada vez mais a indústria cresce, a população aumenta, as cidades multiplicam-se e as pessoas desejam adquirir mais produtos, né? Ora, a propaganda é a alma do negócio, né? Você quer dormir num quarto com um calor imenso, você vai comprar o quê? Um ar-condicionado. O que não puder comprar, vai comprar um ventilador. Tá aí, você quer melhorar a tua vida, quer comprar uma televisão enorme de 50 polegadas, de 90 polegadas. Enfim, a minha casa vai ficar maior, eu preciso colocar mais lâmpadas, né, para iluminar.
Enfim, são custos que você tem e você aumenta, e isso demanda uma carga energética cada vez maior. Aqui tem uma tabela. Maiores reservas comprovadas de carvão em 2016. Então, quem é o país que tem mais reserva de carvão no mundo? Então, o primeiro lugar é os Estados Unidos. Tem 28% de todo o carvão do mundo está lá no território americano. Depois nós temos a Rússia e depois nós temos a China, tá? Austrália, Índia, Alemanha, Cazaquistão, Ucrânia e entre outros. O Brasil nem aparece no cenário porque nossas reservas são extremamente pequenas comparadas a essas reservas mundiais. Então aqui está a grande briga, né? Esses três grandes países que detêm a maior concentração de carvão do mundo. Embora o mundo está tentando desapegar desse processo, está tentando sair numa pegada mais ecológica, né, de uma energia alternativa, de uma energia eólica, de uma energia solar, de uma energia de recursos que a gente vai ver na parte da Oceania lá. Eles usam muito as fontes dos vulcões, né? Você tem os geysers, né? Você canaliza aquela água, aquele vapor que não precisa ser aquecido agora com carvão, ele é aquecido lá nas profundezas do magma, né? E esse vapor vai gerar uma turbina, vai funcionar ela e vai fazer com que haja energia. Então, aquela parte de Nova Zelândia lá, quase que toda ela funciona dessa maneira. Também lá na Finlândia, também na Noruega, esses lugares que têm esse recurso que são os vulcões ou os geysers, né? E eles utilizam isso aí como forma de gerar renda para eles e fonte de energia também, ok? Muito bem. Então eles controlam esse carvão, então são as maiores reservas. Não quer dizer que o americano é o maior produtor, o maior consumidor de carvão. Ele tem reserva, mas ele usa muito o petróleo, tá? E é por isso que ele quer sempre ter o contato com os povos do Oriente Médio. Ele quer fazer essa interseção aí junto ao governo da Venezuela, fazer com que a Venezuela tenha um governo mais flexível, para que ele possa comprar o petróleo deles, enfim, para que tenha acesso a essas coisas. Eles são os maiores produtores de petróleo e os maiores consumidores de petróleo também ao mesmo tempo, tá? A economia deles é muito forte em relação ao resto do mundo e, por consequência, ela consome também muito combustível. E isso tem que começar a repor esses combustíveis que é em outros países. Ok? A gente vai dar uma pausa aqui nessa aula e volta na parte desse capítulo, a parte 2. Essa seria a parte 1, uma introdução, uma abordagem para a gente não ficar muito extensa a aula, beleza? Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.